Olá, acho que todo mundo já está online agora. Nós tivemos aí um pequeno atraso, peço desculpas por esse pequeno atraso. Bom, eu sou o Rafael Bezerra, sou o curador da mostra Sonora John Williams. Quero primeiro agradecer a vocês por estarem aqui presentes, agradecer ao Tomás, que vai ministrar essa aula hoje, esse curso, né? São duas aulas, né, o pessoal da Libras também, né, o Charles e a Caroline. Muito obrigado também por estar aqui. Bom, e eu queria pedir para vocês assim sempre manterem a câmera fechada, o microfone fechado, tá? Para a gente não ter nenhuma interferência. E é isso. Eu vou passar então a bola então para o Tomás para ele, enfim, começar essa aula para a gente sobre trilha sonora, sobre John Williams e sobre também a carreira dele, como ele trabalha e tal. Bom, Tomás, boa noite. Então, vou passar a bola para você agora. Boa noite. Vocês estão me ouvindo Boa bem? noite. Acho que sim, né? Que tá todo mundo com o microfone fechado por enquanto. Tá bom. Tá Boa certo. noite. É, Queria primeiro agradecer o convite do CCBB, da Mostra Sonora John Williams. É uma surpresa ter uma mostra de cinema focada só em trilha sonora, né? Eu acho uma coisa muito boa porque é uma oportunidade que as pessoas têm de assistir aos filmes sobre outra perspectiva. E talvez o caso de John Williams seja a melhor, digamos assim, a melhor forma de se fazer isso, porque a obra dele no cinema é praticamente uma enciclopédia de como se fazer música para cinema, né? Ele criou uma linguagem e, e uma filmografia que realmente impactaram a vida de muitas pessoas, principalmente num período em que o cinema, principalmente o cinema chamado cinema comercial, vivia o seu auge, né? Quem hoje tem entre, sei lá, pouco mais de 35 anos, 40 anos, viveu aqueles momentos de assistir à estreia, por exemplo, de Jurassic Park, ou os filmes de Indiana Jones, Superman. E esses filmes tiveram um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Era ainda uma época em que o movimento de sair de casa e ir para o cinema era uma coisa, era realmente um ato coletivo que juntava muito as pessoas e todo mundo meio que vivia com aquele objetivo, ver o novo Star Wars, ou ver o novo Indiana Jones, ou ver dinossauros pela primeira vez, no caso de Jurassic Park, né? Que foi realmente uma experiência impactante ali no começo dos anos 90. E eu acho que John Williams, ele agora já, digamos assim, no último momento da carreira dele, porque ele já tem acho que mais de 70 anos e acho que anunciou, não tenho certeza, mas acho que ele anunciou que talvez essa última trilha do próximo Indiana Jones seja a última colaboração dele com Spielberg. John Williams, ele no certo sentido, construiu essa conexão com esses filmes, né? Porque a música que ele fez para esses filmes, principalmente os filmes mais famosos e de maior público, ela é que desenhou essa conexão que as pessoas têm com os filmes, ao ponto de você ouvir a música e lembrar do filme, lembrar das imagens, sem a necessidade das imagens, porque elas já estão
impressas na nossa memória visual. E isso pode aparentemente, a primeira vista, parecer uma coisa muito simples e fácil, porque a gente pode ficar focado mais nos filmes em si, porque são filmes muito marcados na história do cinema dos últimos 40 anos. Mas o que ele fez, na maior parte das vezes, foi criar uma narrativa sonora que é invisível e que percorre todos os momentos dos filmes, criando conexões não visuais, ou seja, conexões muito mais sensoriais e internalizadas no espectador, que fazem a própria experiência da imagem ser mais forte. Porque a gente vê o filme pronto e acha que aquelas escolhas musicais podem ser aleatórias, mas a forma como ele constrói os temas e escolhe que tema vai ser, por exemplo, no caso clássico, que é o tema da Princesa Leia na primeira trilogia do Star Wars. Ele sabe exatamente como conectar aquela melodia e aquele tema com aquela personagem, de tal forma que quando você escuta o tema a primeira vez, você já identifica aquela personagem com aquele tema, e quando ele retorna ao tema nas variações que ele vai fazendo durante o filme ou os outros filmes, você já se reconecta com aqueles outros momentos. Então não é uma conexão que você faz exatamente da cena X, em que o personagem pegou a espada e começou uma luta, mas é muito mais com o sentimento que você sentiu, a sensação que aquilo bateu no espectador e que volta com as voltas dos temas e das variações dos temas. Eu queria ter uma ideia só se eu estou sendo... se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô fazendo pelo celular e aí não estou vendo as outras telas. Aí fico Estou ouvindo bem, sim. Sim, também estou ouvindo bem. Obrigado. Então, o que eu acho que seria importante falar com relação a esse trabalho de John Williams, principalmente, é a gente tentar entender historicamente em que momento ele surge, começa a trabalhar, começa a criar a obra dele e meio como é que isso pode acontecer naquele momento, né? Se a gente for um pouco mais para trás na história do cinema, que agora tem, acho que perto de 120 anos, eu vou tentar ser breve nessa parte, é que a relação do cinema com a música é uma relação que se estabelece desde o primeiro momento, porque, como todo mundo sabe, quando o cinema surgiu, não existia o som no filme. Não existia a possibilidade ainda de sincronizar som ao filme. Então, a única forma de os filmes terem algum comentário sonoro era se algum músico tocasse algum instrumento durante as sessões. E a gente vê isso tanto em filmes antigos como nos próprios primeiros filmes, que é um pianista do lado da tela tocando e fazendo comentários imediatamente enquanto as imagens aparecem, preenchendo toda a experiência visual. Você vê o filme inteiro. Tudo bem que na época eram filmes muito curtos, de 1 minuto, 5 minutos, mas você vê o filme inteiro com um comentário sonoro, musical, preenchendo a duração do filme inteiro. E o que aconteceu em 1927, quando foi possível fazer os primeiros grandes lançamentos de filme com som e sincronia de som e imagem, é que
o cinema que ali tinha praticamente 30 anos de idade, ele vinha dessa tradição de precisar de muita música para comentar a ação que você via na tela. Não existia ainda a compreensão de que o diálogo era tão importante, porque você estava há 20 e poucos anos fazendo todas as histórias acontecerem visualmente e com algumas cartelas dizendo algumas coisas, mas isso conseguia fazer a história andar, né? E o que a gente pode ver naqueles primeiros filmes sonoros dos anos 30, nos Estados Unidos principalmente, é que você tem uma trilha sonora feita originalmente para o filme, que ainda é uma trilha muito conectada à chamada música erudita, ou música clássica, à ópera também, principalmente, e é uma trilha que comenta toda a ação do filme, desde os acontecimentos mais importantes do filme, seja num filme de gangster, quando tem um tiroteio, ou seja num filme romântico, quando tem um grande momento entre os, os protagonistas do filme, até as situações mais prosaicas, sei lá, uma pessoa indo na cozinha fazer um café. A música ela começava da cartela inicial, dos créditos iniciais, e seguia praticamente durante o filme inteiro. Até as situações mais banais tinham música comentando aquelas situações. Então você tinha filmes que, no certo sentido, eram muito... Quando a gente vê no contexto de hoje em dia, eram filmes que tinham uma pegada meio pesada, porque você está sempre sendo bombardeado por informação visual e musical ao mesmo tempo. E quem são esses caras? São os caras que esses compositores são as primeiras grandes influências de John Williams, como Max Steiner ou Miklos Rozsa. São compositores que vinham de uma tradição de música clássica, música de concerto, música para orquestra, e que, quando eram contratados para fazer música para cinema, eles escreviam uma partitura que tinha praticamente a mesma duração do filme. Se o filme tinha 1 hora e meia de duração, a música ia durar 1 hora e meia, mesmo que tivesse algumas repetições, e isso era comum, porque essa é uma característica da música para cinema também. É uma música que é feita, na maioria das vezes, com pouquíssimo tempo para preparação, e ela meio que quase força o compositor a ser muito criativo na capacidade de reaproveitar as mesmas ideias musicais em contextos e arranjos diferentes. E a gente tem esse contexto em que a música era muito presente em quase toda a duração do filme, basicamente nos anos 30, anos 40 e anos 50. E essa foi a regra. Nos anos 60, e eu estou falando aqui focando principalmente no cinema americano. Os anos 60, o cinema americano já sofre alguma influência também do cinema europeu, que era um cinema, muitas vezes, por exemplo, o cinema italiano, até muito recentemente, até os anos 90, era um cinema em que quase tudo era dublado na pós-produção, desde a música até os diálogos e tudo mais. E a gente começa a perceber, nos anos 50, na Itália e na França, já a escolha por muitos momentos de silêncio. E você vê também, nos anos 50, a Nouvelle Vague e os cineastas franceses usando muita coisa do jazz americano e usando em cenas específicas, sem ser percorrendo o filme inteiro. Enquanto que a música para cinema nos Estados Unidos ainda era muito pesada, com muita música o tempo todo. Nos anos 50, nos Estados Unidos, é o período dos grandes épicos, Ben-Hur, Spartacus, esses filmes, Cleópatra, ainda nos anos 60. Então, a gente tem esse contexto de muita música até os anos 60. Quando a gente chega ali, no final dos anos 60,
com a chamada Nova Hollywood, com Bonnie and Clyde e Sem Destino, a gente começa a perceber uma interferência maior também da música pop da época nas trilhas dos filmes. É a primeira vez que, nos anos 60, em que você tem filmes em que parte da trilha do filme não é a música escrita originalmente para o filme, mas canções de sucesso na época ou canções feitas para os filmes tocando nas cenas dos filmes, como é o caso das canções de Paul Simon no filme A Primeira Noite de um Homem, ou nas canções que tocam no próprio Sem Destino, Easy Rider, que foi muito resultado daquele contexto da contracultura, dos hippies e dos festivais de rock do fim dos anos 60. E John Williams, ele estava começando a carreira dele ali, no começo dos anos 60, fazendo música para séries de TV, para alguns longa-metragens já. E no começo dos anos 70 ele começa a receber as primeiras encomendas importantes de filmes daqueles diretores que ali estavam iniciando a carreira, como Spielberg ou George Lucas, um pouco mais tarde. E qual era digamos assim, a herança de John Williams? Era um conhecimento profundo tanto desses primeiros compositores dos anos 30 e 40, como Max Steiner, Miklos Rozsa, o Alex North, que fez a trilha de Spartacus. E, além disso, um conhecimento também do que era feito antes, da música de Wagner, da música de Debussy, Stravinsky, música que não era feita exatamente para cinema, mas que era a música feita para concerto e para ópera, que coincidiu ali no fim do século XIX com o nascimento do cinema. Então, essa música ela vai ter um impacto muito forte na formação desses compositores que fizeram as primeiras trilhas importantes. E John Williams, ele, num certo sentido, ele faz essa ponte. Ele é o último, ele seria, digamos assim, o último aluno dessa escola de música que era feita para concerto e depois foi feita para cinema, no começo do cinema, e se desenvolveu de uma forma muito sofisticada no fim dos anos 50 e 60. E talvez o melhor exemplo disso seja a colaboração de Hitchcock com Bernard Herrmann nas trilhas de Psicose, Um Corpo que Cai, Intriga Internacional. São trilhas que são muito importantes ali no fim dos anos 50 e 60 e que vão ditar muito do que viria a ser feito depois. E John Williams, ele meio que viveu esse momento de tá começando a carreira dele ali com 30 e poucos anos, no mesmo momento que estava Spielberg começando a carreira dele, Scorsese, Brian De Palma, o próprio George Lucas também. E ele pôde fazer o quê? Usar essas mesmas técnicas de Wagner, de Debussy, de Bruckner e dos primeiros compositores de trilha para cinema como Max Steiner e dar uma roupagem, digamos, mais moderna para aquele formato de música. Num certo sentido, na minha opinião, o que aconteceu também foi a sorte de a gente ter um compositor que não tinha mais aquela preocupação que esses outros compositores tinham de mostrar serviço ou dar alguma ideia do próprio talento nas salas de concerto ou escrevendo obras para serem tocadas em teatros e com grandes orquestras. Porque o que a gente vê em alguns comentários desses primeiros compositores é que
para eles era, no certo sentido, um pouco frustrante a atividade de compor para um filme, porque muitas vezes a sensação que ficava para alguns desses compositores é de que a música no filme ela ficava com um aspecto mais de uma obra acessória e não de uma obra, digamos assim, não seria a obra principal. Se você vai para um teatro, para uma sala de concerto, assistir a uma ópera ou a uma sinfonia, aquela é a obra principal. Se você vai para o cinema ver Tubarão, você quer ver a história daquela praia e das pessoas sendo atacadas pelo tubarão. A música, no certo sentido, ela acontece sem que a gente esteja realmente percebendo que ela acontece. E John Williams, ele talvez a nossa sorte como espectadores e como público é que é o caso de um compositor que não tem esse orgulho de querer provar o próprio talento, ou mostrar a própria capacidade de escrever música e ser compreendido pelo público. E, no certo sentido, ele usou isso de uma forma muito inteligente, porque ele não só soube fazer a música para ela servir à imagem, como ele fez tão bem e com tanta competência que muitas vezes a gente lembra mais desses filmes por conta da música do que o contrário. E muitas vezes a gente acessa as nossas sensações ligadas a esses filmes pela música de John Williams e não pelo filme em si. E essa experiência que qualquer pessoa pode fazer. Só você está vendo, sei lá, uma cena icônica como a cena da bicicleta em E.T., quando as crianças voam com a bicicleta. Se a gente tirar a música dali, a cena não acontece. Se a gente tirar o tema de Indiana Jones, quando ele toca, as cenas não acontecem. Ele conseguiu, no certo sentido, suplantar essa ideia de que a música no filme ela é acessória. Mas também eu acho que isso aconteceu em parte porque ele teve sorte de pegar esses primeiros filmes de Spielberg, e aquilo ali foi um laboratório para ele, para desenvolver toda essa capacidade de reconectar aquela música mais antiga das influências que ele tinha e criar uma comunicação através desses filmes, que eram filmes muito novos na época. A experiência de ver esses filmes naquele momento, para todo mundo que viu pela primeira vez no cinema, era era muito impactante. Era uma coisa, é porque hoje em dia fica parecendo uma coisa meio piegas, mas era o tipo de experiência que mudava a vida das pessoas, realmente, porque você ia para uma sala de cinema, geralmente eram salas grandes com 300, 400 pessoas, e as pessoas ali sentiam as mesmas coisas ao mesmo tempo, vendo a mesma cena. E atualmente, na nossa experiência, principalmente de internet, esse é um tipo de acontecimento cada vez mais raro, né? Por conta das circunstâncias. Não estou aqui querendo dizer que agora é melhor ou pior do que era antes. Eu estou só fazendo comentário de como eram as coisas naquela época. E eram realmente experiências impactantes, seja para uma criança vendo o filme pela primeira vez ou para um adulto que está acompanhando os filhos ou os netos. Mas voltando a essa coisa do momento em que ele começou a carreira, a gente pode perceber isso em várias coincidências. Por exemplo, se a gente pegar um ano chave na carreira de John Williams, que é ali entre 74 e 76, que é mais ou menos quando ele fez... é o período em que ele fez a trilha de Tubarão e as vésperas da trilha de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que talvez seja a primeira
Tubarão é muito forte no imaginário das pessoas, mas talvez a trilha de Contatos Imediatos de Terceiro Grau seja um exemplo melhor de como a parceria dele com o Spielberg pôde se desenvolver dali em diante, né? Até os dias de hoje. E a gente tem ali, naquele momento em que ele estava fazendo era a segunda ou terceira trilha já para Spielberg, a gente tem o momento em que ele é convidado para escrever a música do que seria o último filme de Hitchcock. Então é quase como se na prática tivesse acontecendo uma transferência ou uma mudança de chave de uma era para outra, né? Você tem um cineasta de impacto cultural muito forte, como foi Hitchcock, com os filmes que ele lançou, principalmente nos anos 50. Ele ali encerrando a carreira dele, no mesmo momento em que Spielberg estava começando a carreira dele já com grande sucesso no terceiro filme, acho que Tubarão é o terceiro ou quarto longa de Spielberg, se não me engano. E é considerado um dos primeiros blockbusters da história, né? Porque não existia esse termo blockbuster antes de Tubarão. E você tem uma situação em que um dos grandes diretores que começou a carreira ainda no cinema mudo na Inglaterra foi para os Estados Unidos no auge de Hollywood nos anos 40. Trabalhou até os anos 70. Ele estava ali se aposentando, que no caso Hitchcock. Aí convida esse músico bem mais jovem para fazer a trilha do filme dele. E existe uma história que eu já vi em alguns documentários, mas não sei se é real ou se é só uma lenda, mas existe a história de que John Williams ele respeitava tanto a obra de Bernard Herrmann e a relação que Bernard Herrmann tinha com a filmografia de Hitchcock, que ele chegou a se encontrar com Bernard Herrmann para meio que se apresentar, dizer que ia fazer a trilha do próximo filme de Hitchcock, e não que ele tivesse indo pedir autorização, porque os Hitchcock e Bernard Herrmann já tinham rompido relações há mais de 10 anos, mas ele queria ter o aval de Bernard Herrmann para poder deixar a marca dele na filmografia de Hitchcock, né? Eu não sei, eu já vi essa história em alguns lugares, não sei se ela é real, mas mesmo que não seja, é uma história boa. Eles se encontraram, Bernard Herrmann morreria meses depois, porque é também nesse período aí que ele faz uma das últimas trilhas de Bernard Herrmann é Taxi Driver, de Scorsese. E ele morreu pouco depois. Acho que ele não chegou nem a ver o filme pronto. E John Williams fez a trilha desse filme de Hitchcock, que é o Trama Macabra, que não é um filme, não um dos melhores filmes de Hitchcock, mas um filme fraco de Hitchcock ainda é melhor do que muitos filmes bons de outros diretores da mesma época ou depois. Não deixa de ser um filme interessante de se ver. E é muito interessante você ver, assim, em retrospecto, com mais de 40 anos, ver esse filme de 76 e notar como o John Williams, ali naquela trilha daquele filme Hitchcock, ele já estava usando várias das informações que ele sempre usa e que ele voltou a usar no futuro. Por exemplo, é muito característico de John Williams o uso, por exemplo, da divisão do andamento de marcha, que é em 2x4. Ele gosta muito de fazer sistemas marciais, seja em situações que evocam cenas de filmes que evocam batalhas, como no caso de Star Wars, ou
ou filmes de guerra, como ele fez para Spielberg também, o Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, sejam nessas situações ou em situações mais prosaicas, como nesse filme de Hitchcock, que fala a história de dois casais de criminosos que cruzam o caminho, cometendo seus crimes, eles terminam se conhecendo. E a outra coisa que está já presente nesse filme de Hitchcock, na cena de abertura, nos créditos iniciais, é o uso de um coral feminino, porque o filme tem uma das protagonistas do filme é uma mulher que se diz médium e que faz sessões mediúnicas, mas ela é uma charlatã, ela está fazendo tudo de mentira, enganando as pessoas só para pegar o dinheiro das pessoas. E ele usa esse formato de coral feminino com um som meio etéreo, cheio de reverberação, para meio que evocar, quase como num pastiche, essa ideia das vozes de outro mundo, enfim. E é uma coisa que ele depois repetiu. Se você for ver a trilha de As Bruxas de Eastwick, nos anos 80, tem um coral. E ele usou coral também na segunda trilogia de Star Wars, só que com outra pegada, uma pegada já um pouco mais... Tem um lado fantasmagórico, mas não é essa coisa fantasmagórica quase com uma piada no filme de Hitchcock. Ali, no caso de Star Wars, é uma ideia que evoca esse tom fantasmagórico, mas com uma pegada mais ancestral, tanto que ele usou um coral cantando numa língua que não existe, enfim. Ele tem essa capacidade de usar os mesmos formatos e as mesmas ideias em filmes diferentes, com histórias diferentes, mas funcionando também de formas diferentes. E por que isso? Porque ele vem dessa tradição da escrita musical do fim do século XIX e do começo do cinema sonoro. E que é basicamente o quê? É a utilização de temas e do que a gente chama de leitmotiv, ou de motivos. Motivos seriam temas mais curtos. Para fazer uma explicação assim mais bem simples, se você tem um tema geralmente ele pode ter de 3 a 4 compassos, e geralmente ele se desenvolve para uma segunda ou uma terceira parte e volta para a primeira parte e tem uma conclusão. Então, o tema é uma ideia musical que apresenta uma melodia principal e algumas variações dessa melodia, apresenta uma segunda melodia e volta para uma conclusão. Já um motivo, ou um leitmotiv, no termo original, é uma célula musical bem mais simples e curta, que funciona quase como se fosse uma espécie de slogan, que a publicidade usa isso com frequência. Tipo, hoje em dia, por exemplo, todo mundo sabe qual é o motivo publicitário do iFood, por exemplo, ou do Netflix. Hoje em dia a coisa se diminuiu ao ponto de uma ou duas notas. Se você escutar um tandan, sei lá, a HBO, é só um tandan. Já o leitmotiv seria uma ideia musical de um ou dois compassos, sem muita complexidade, e que sintetiza uma informação e que vai ser repetida em momentos-chave para você sempre criar inconscientemente, no caso do espectador. O espectador faz isso inconscientemente, enquanto que o músico, o autor, está construindo esses motivos conscientemente para criar conexões entre momentos diferentes do mesmo filme. E a grande demonstração da genialidade de John Williams é isso, é não abandonar a tradição. Ele
soube fazer música nova e moderna a partir dos anos 70 para o cinema de grande bilheteria naquela época, usando essas informações que eram muito antigas, que é você, por exemplo, você quer definir temas específicos para personagens específicos. Então ele já construía o tema da Princesa Leia, por exemplo, que qualquer pessoa pode hoje no YouTube colocar lá o tema da Princesa Leia. Na primeira cena do primeiro Star Wars, quando aparece a Princesa Leia num holograma falando uma mensagem, eu acho, se não me engano, é um holograma que é projetado pelo robô R2-D2. Ele projeta um holograma da Princesa Leia pedindo ajuda a Obi-Wan Kenobi. Naquela primeira cena, a primeira vez que a gente está vendo a Princesa Leia pela primeira vez no primeiro filme de Star Wars, o tema dela toca. Então a gente já cria uma conexão específica daquela personagem com aquele tema e todas as ideias que John Williams queria conectar a Princesa Leia. Então as escolhas que ele fez de arranjo, que instrumento, se não me engano, ou é um oboé ou é uma flauta, que instrumento está ali sendo utilizado para interpretar o tema da Princesa Leia. Que sensação esse instrumento pode provocar no público? E é uma cena muito interessante, porque a gente está vendo ela sem ser em primeiro plano, porque não é um close-up dela. É uma imagem que também, ali em 1977, 78, era uma coisa muito diferente. A gente estava vendo um holograma projetado por um robô. Hoje isso é uma besteira, porque a gente está diariamente tendo que provar na internet que a gente não é robô, então isso não tem mais a menor importância. Mas ali, no fim dos anos 70, era uma novidade visual. As pessoas estavam vendo uma cena filmada de um jeito que até ali não se via. Era uma das protagonistas do filme aparecendo em miniatura, projetada por um holograma, falando para os outros dois personagens. Então, o que é genial ali do uso do tema da Princesa Leia é que, na verdade, a gente não está só conectando aquela ideia musical à Princesa Leia, mas a gente está conectando toda a curiosidade que Luke Skywalker tem em ver aquela pessoa pela primeira vez ali falando. E é uma princesa. E Luke Skywalker, no primeiro filme, era um Zé Ninguém morando num planeta longe, que não tinha nada de importante acontecendo. Um planeta que era praticamente um deserto. E ele estava vendo aquilo ali. Então, o que aquela música evoca é muito mais as sensações que a personagem de Luke Skywalker, que era quase um adolescente vendo aquela imagem romântica pela primeira vez. E é, de fato, uma imagem romântica, porque ele já projeta um desejo de conhecer a princesa, porque ali naquele momento a gente não sabia ainda que os dois eram irmãos, enfim. Eu acredito que eu não estou dando spoiler para ninguém, porque todo mundo já deve ter visto Star Wars a essa altura. A essa altura do campeonato, todo mundo aqui já deve ter visto Star Wars pelo menos umas 3 ou 4 vezes, mas essa essa é uma das esse exemplo que eu estou dando específico dessa cena é interessante para você entender quantas camadas de interferência a música de John Williams teve ali, porque não é só a conexão dela com aquele tema musical que vai se repetir no futuro, é a conexão daquele tema musical com a vontade que Luke Skywalker tinha de sair daquele planeta, a sensação que ele tinha de que ele tinha uma missão em algum outro lugar e que ele não ia viver o resto da vida dele ali, e que são informações que estão no começo daquele filme. Os tios dele meio que sabem que ele vai embora um dia, ele sabe que os pais dele não estão ali, que ele não é criado pelos pais, enfim.
quando John Williams ele reutiliza o tema da Princesa Leia nos filmes seguintes, ele sempre usa o tema não de forma, digamos assim, não é de forma nem superficial e nem com uma camada só, é sempre com mais de uma camada. O, o tema de amor da Princesa Leia com Han Solo não é exatamente a mesma melodia do tema da Princesa Leia, mas os dois se conectam. Então, essa é uma forma também do compositor entender como construir narrativas não visuais e inconscientes em quem está vendo o filme. Você identifica no primeiro momento aquela melodia com a pessoa, depois identifica com a outra pessoa que está vendo aquela pessoa e com as vontades que ela tem, o desejo de ser outra coisa ou de ir para outro lugar, que é também o nosso desejo como espectador de que essas coisas aconteçam e que se realizem. Você não vê trilha de John Williams para um filme em que nada acontece. Essa é outra coisa interessante. Tipo, a música que ele faz sempre está ajudando a ação a caminhar ou comentando a ação, de forma a você ter alguma forma de resolução ou criar tensão para você ficar mais atento àquilo ali ou ficar confuso, sem entender exatamente o que é que está acontecendo, para que ele resolva musicalmente ali na frente e você volte para o ponto de partida. E essas narrativas inconscientes, elas vão meio que criando a nossa conexão com os filmes, né? E quando eu falei um pouco agora da ideia do uso de temas musicais, eu usei só um exemplo, mas eu preciso falar também do leitmotiv, que ele usa muito. E provavelmente o leitmotiv mais famoso, o mais reconhecido da carreira dele é o da trilha do Tubarão, que é aquele leitmotiv de duas notas, que ficou tão popular que as pessoas associam aquilo à ideia de monstro ou à ideia de ataque, muitas vezes sem nem ter visto o filme. Uma vez eu fiz essa experiência, uma vez eu estava na casa de um amigo, tinha um piano lá, e a filha dele, na época, devia ter 2 anos ou 3 anos, eu toquei o leitmotiv de Tubarão, que é uma nota e um semitom acima. Tan, 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 tan. Eu toquei, a menina se aproximou de mim e disse que era música de monstro. Então, eu achei, por um lado, achei interessante, mas, por outro lado, fazia todo sentido. Você usar uma informação musical que passa a ideia de tensão sem resolução e uma tensão que fica parada no mesmo ponto, basicamente. Porque você está voltando sempre para a primeira nota, a nota atônica. Tan, 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 tan. E aquilo pede resolução, mas ele não resolve, porque a ideia é justamente essa. E é um leitmotiv, é um motivo por isso, porque é uma célula musical, melódica, muito curta e que tem começo, meio e fim. Ela funciona, ela funciona sempre que acontece e sempre é utilizada em momentos chave, nunca no momento fora do contexto. Já no caso do tubarão seria a iminência do ataque do tubarão, mas quando você vai para os temas musicais, aí a coisa já fica mais complexa, porque como você tem uma informação melódica mais longa e que se desenvolve para uma segunda melodia, ou, às vezes até uma terceira, e volta para uma conclusão, aquilo acontece muitas vezes durante cenas muito longas, cenas que tem, eu acho que a cena do tem uma cena no Império Contra-Ataca que é a uma batalha, aquela batalha que tem dos rebeldes com aquelas
naves do Império, que parece uns cavalos bem grandes assim. Se não me engano, aquela cena tem mais de 15 minutos de música ininterrupta. E essa música tão longa só funciona numa cena como essa porque tanto a imagem tem momentos de tensão e de conclusão, como a música está sempre se movimentando. Ela, por exemplo, não fica se desenvolvendo apenas em um acorde. O tema tem um desenvolvimento harmônico e melódico acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes rítmico também. John Williams, como um músico treinado, ele tem essa capacidade de começar uma música em 4x4, passar ela para 6x4, 6x8, 9x8, voltar para 4x4 e para 2x4. E a gente escuta a música e não nota essas mudanças, porque a gente está tão fixado à informação visual, à narrativa visual, que está tão bem conectada à música, que essas informações, no certo sentido, só apareceriam se fosse um músico incompetente ou algum músico que estivesse fazendo a música para que ela não funcionasse para o filme, mas para ser a música na frente do filme, que é uma coisa que hoje em dia às vezes acontece, quando você tem música feita para filme com muito som, muito volume. É uma escola mais recente de música para cinema que herdou já de John Williams, fica agora no meio termo de fazer a coisa de forma mais tradicional e moderna, como fez John Williams, e já adicionar uma quantidade de ruído, não só ruído no sentido de barulho, mas ruído do tamanho de quantidade de informação musical, que muitas vezes funciona bem para criar intensidade, mas muitas vezes torna a experiência cansativa. Se você assistir, se não me engano, aquele primeiro Batman de Christopher Nolan, a trilha de Hans Zimmer. No segundo, a trilha já é tão cheia de momentos, o filme é tão longo que, se você assiste a primeira vez, a experiência é uma experiência completa e boa. Mas se você assiste uma segunda vez, já passa a ser uma experiência cansativa, porque são muitos sons ao mesmo tempo, desde a música, como os sons do próprio filme, com a edição de som, com os ruídos de explosão e tudo mais, que na segunda vez que você assiste o filme, como você já conhece aquela informação musical, a coisa fica meio exaustiva. Essa é uma coisa que não acontece com os filmes de Spielberg, que tem trilha de John Williams. Você vê o filme de novo querendo ver aquela mesma cena e querendo repetir a sensação e a experiência de ouvir aquela música novamente. Isso é resultado de um trabalho muito bem feito de costura dessas informações que vêm da tradição da música orquestral e da música de cinema dos anos 30, 40 e 50, e de como usar isso de forma a se comunicar para aquelas plateias dos anos 70 e 80. Quando, por exemplo, George Lucas convidou John Williams para fazer a trilha de Star Wars, o filme já tinha o que a gente chama de música de referência. Ele já tinha editado algumas cenas, ou boa parte do filme, usando temas de música clássica de compositores antigos. E essa chegou a ser uma possibilidade que eles encararam, de usar esses temas que já existiam, que alguns cineastas sabem fazer isso muito bem, como é o caso de Kubrick, que pouquíssimas vezes fez trilha original para os filmes dele. Os filmes mais famosos de Kubrick, ele mesmo escolheu
temas que já existiam de música erudita do começo do século passado ou do fim do século XIX, e usou isso tão bem que a gente vê filmes como 2001 e associa as valsas de Strauss às naves espaciais do filme. Mas ele ali estava fazendo o quê? Ele estava usando a técnica de música de referência e alçando ela à condição de música de cinema. Quando o John Williams foi ver os primeiros cortes de Star Wars e viu aquela música de referência sendo usada, a primeira sugestão que ele deu para George Lucas é que realmente a melhor opção seria fazer música orquestral e música com formato de música erudita, por uma questão, do ponto de vista de John Williams, era uma questão prática. Você estava ali no fim dos anos 70, vendo imagens de planetas que não existem, de situações que não existiam, pessoas lutando com sabres de luz e alienígenas tomando, bebendo num bar, num planeta que também não existe. Era tanta informação visual nova e diferente do que existia até ali, que ele achou que seria a melhor estratégia fazer música orquestral que evocasse a música mais antiga, porque essa seria uma forma de se conectar com o público de uma forma sem necessidade de criar estranheza ou de dar uma explicação musical, já que as imagens já eram muito novas e tudo que estava sendo apresentado visualmente já era muito diferente. Se eles tivessem feito a opção por fazer uma trilha que tivesse um formato de música de filme de ficção científica, com utilização de sons eletrônicos e de sintetizadores que já existiam para utilização uma quantidade absurda naquela época. Mas não teria sido a melhor opção, porque, por exemplo, você tem a informação sonora do filme, você tem a comunicação dos robôs do filme, principalmente do R2-D2, é toda feita por sons sintetizados. Se você tivesse, ao mesmo tempo que o robô, que é um dos protagonistas do filme e que fala por sons de sintetizador, tivesse a música também com som que pretendesse ser um som futurista, a conexão do público com a história não ia acontecer da melhor forma. Além do fato de que toda a construção dos personagens de Star Wars é uma construção baseada nos mitos gregos e os mitos da Alemanha de muito tempo atrás. Então, era uma forma de se conectar com o público mais diretamente. Só que aí ele disse, ao invés de a gente usar música de referência ou música de algum compositor que já exista, é melhor fazer a música nova para essas personagens, para essas situações. O que eles não sabiam ali é que isso ia durar 9 filmes, né? Então terminou sendo uma escolha melhor ainda e que reverberou depois em Indiana Jones, quando ele fez a trilha do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Então quando o compositor tem a oportunidade de trabalhar com o mesmo diretor em vários filmes, ele pode, além de construir narrativas musicais dentro de uma história, dentro de um filme apenas, ele pode construir conexões de um filme com o outro. Você não é praticamente impossível pensar a trilha de Indiana, o tema principal de Indiana Jones desconectado do tema principal de Superman, por exemplo. Eles têm mais ou menos o mesmo formato, eles têm um andamento de marcha de 2x4. Se você uma experiência, um exercício que é
que é interessante e que eu faço desde muito tempo, mesmo antes de começar a fazer música para filme, é que eu notei que se você cantarola o tema de Superman, você fica com dificuldade de lembrar a melodia do tema de Indiana Jones e vice-versa, porque eles são tão parecidos, mas ao mesmo tempo tão diferentes, que é como se um suplantasse o outro, quando na verdade os dois se complementam para personagens diferentes, de filmes diferentes, de diretores diferentes. Mas John Williams tem essa capacidade de se comunicar com ele mesmo em filmes que ele fez para diretores diferentes, em momentos diferentes. E no caso voltando a essas sagas, como é o caso de Star Wars ou Indiana Jones, é muita a melhor situação que pode existir para um compositor que trabalha para cinema é conhecer um diretor ou uma diretora que trabalhe com frequência, faça muitos filmes e que convide sempre o mesmo compositor para fazer as trilhas. A parceria de Spielberg e John Williams, no certo sentido, ela é mais bem sucedida e tanto no sentido da parceria como no sentido da quantidade de filmes e do sucesso desses filmes e tudo mais, ela é mais bem sucedida do que a parceria de Hitchcock com Bernard Herrmann ou a parceria de Sergio Leone com Ennio Morricone. Mesmo esses outros grandes casos de parcerias famosas são parcerias que muitas vezes ou se encerraram porque houve um desentendimento houve algum desentendimento entre as duas partes ou porque os dois trabalhavam muito separadamente, como o caso de Morricone e Sergio Leone, que Morricone sempre foi muito ocupado e entregava a maior parte das vezes as trilhas já prontas para Leone filmar depois. É diferente de você ver o que a gente vê nos documentários sobre a parceria de John Williams com Spielberg. Você vê que os dois realmente trabalham juntos, os dois confiam um no outro. Eu só dos filmes que eu conheço, eu só vejo isso com eles e no caso de David Lynch com Angelo Badalamenti, que também fizeram vários filmes juntos e que tem essa parceria em que a confiança das duas partes é total. A tal ponto que, voltando para John Williams, se a gente for ver a trilha de A Lista de Schindler, foi um momento em que o próprio Spielberg duvidava da capacidade dele de fazer aquele filme por conta de toda o peso histórico daquela história do Holocausto judeu, enfim, por ele ser judeu e porque a história era muito pesada. Foi um dos poucos momentos em que eu sei que Spielberg chamou John Williams e ele não quis fazer a trilha. Ele achava que não ia ter a capacidade de fazer, porque realmente aquele filme deve ter sido uma experiência muito difícil para todo mundo que fez, porque era uma história muito difícil de ser contada, muito triste, muito violenta e baseada na história real. Mas o fato é que John Williams fez a trilha e é uma trilha diferente dentro da filmografia dos dois. E essa questão da parceria, como eu estava falando, é realmente a situação ideal. Se você tiver a chance de trabalhar com um músico, com o mesmo diretor em vários filmes, é a chance que você tem de criar uma obra que se comunique tanto com os filmes como com as pessoas e, e que possa criar pontes entre os filmes diferentes, com repetições e reutilizações de temas, enfim.
Oi, Tomás. Rafael aqui. Eu vou só te interromper rapidinho, que a gente tem uma pergunta do Lucas. O Lucas está perguntando se essas marchas do Williams é diferente, não, diretamente inspirado dos filmes de Velho Oeste. Se as marchas, né, que você estava falando, da composição do John Williams, tem essa inspiração dos filmes, né, desses filmes de faroeste e tal. Esse formato de marcha é um formato muito comum, né? Que é um formato bem antigo, o formato marcial, que é uma divisão, o formato mais clássico usado para marcha é a divisão de 2x4. E eu acho assim, não saberia dizer se ele se inspirou diretamente nos filmes do Velho Oeste, mas o fato é que toda essa filmografia, desde os faroestes americanos até os espaguetes dos anos 60, eles também estão se utilizando desses códigos e desse vocabulário do começo do cinema sonoro, dos anos 30 e 40. Quando você vê aqueles primeiros filmes de John Ford com John Wayne, eu ia falar John Williams, John Wayne, era comum ter alguma cena, principalmente os filmes que retratavam a Guerra Civil Americana, que sempre tinha, na frente da batalha, tinha um soldado com um flautim tocando uma melodia marcial para chamar a tropa atrás dele, e outro soldado com uma caixa tocando aquela levada de marcha, né? E é muito comum aquele. E meio que era o formato musical utilizado nas batalhas desde muito tempo atrás, desde os romanos, enfim, para dar um andamento e um passo para a marcha dos soldados. Então, essa é outra coisa. O cinema ele está fazendo o quê, basicamente? Ele está criando para o público a ilusão de que aquelas coisas estão acontecendo. Você pode ver qualquer coisa no filme. Você pode ver um super-herói que voa, ou você pode ver a encenação de uma grande batalha. Então, quando a gente assiste um filme, uma grande batalha, como em Coração Valente, ou Soldado Ryan, ou os filmes mais antigos, os épicos, a gente vê e acredita que aquela batalha está acontecendo, mas, na verdade, aquilo é uma repetição de um acontecimento que se dava daquele jeito há séculos atrás. E o cinema, ele já, no primeiro momento, repetiu, naqueles filmes de faroeste dos anos 30 e 40, que mostram as batalhas da Guerra Civil Americana, que tem o cara tocando a flautinha e a marcha. A partir do momento que você tem uma mídia, que é o cinema, e que cria a associação direta de cena de batalha com marcha, isso vira o vocabulário do que é o normal na nossa cabeça como espectador da música de batalha. Então, John Williams, na verdade, ele estava se reutilizando desse vocabulário. E é uma coisa que a gente, eu também, como compositor, quando faço música para cinema, eu e meus colegas e as pessoas com quem eu já trabalhei, a gente usa esses recursos. Você tem uma cena que é uma cena de batalha. Você vai usar aquela divisão rítmica porque aquilo já cria uma associação inconsciente daquele tipo de imagem com cena de batalha. Mas agora a música para cinema ela é muito mais, digamos assim, subjetiva e sensorial. Você pode estar fazendo a música para uma cena de uma discussão de relacionamento entre um casal e interpretar aquilo musicalmente. Se o diretor disser, eu quero um comentário musical aqui para essa discussão, você pode também pensar, eu vou usar
o formato de 2x4 ou o formato de marcha, que é um formato mais duro, e construir a melodia ou esses efeitos sonoros em cima dessa tensão do formato marcial. Mesmo que eu não use um som de flautim, ou que eu não use uma grande orquestra ou uma caixa tocando exatamente a levada de marcha, se eu utilizar essa informação que eu tenho, porque eu sei que essa é a associação que se faz da ideia de batalha ou de luta com a imagem que está passando, mesmo que você não esteja vendo uma batalha, no sentido clássico, não seja uma guerra entre dois exércitos, pode ser uma discussão entre duas pessoas, pode ser um desenho animado, pode ser uma briga entre dois personagens que são dois bichos, enfim. Isso, John Williams fez muito e os filmes da Disney fazem isso o tempo todo. O Rei Leão, por exemplo, o próprio John Williams fez muito isso também na trilha que ele fez para Harry Potter. Você vê ele reutilizar esse tipo de informação musical, que não é exatamente a melodia, é só a estrutura rítmica daquilo, mas aquela estrutura rítmica já está tão associada àquilo que a gente está vendo que termina funcionando. Eu não sei se eu me alonguei muito nessa, mas eu também, falando aqui, fui pensando em outras coisas, enfim. Posso fazer uma pergunta, Tomás, também? Claro, claro. Não, que você citou o Kubrick, que é um cineasta que eu gosto bastante, e ele fala, por exemplo, que ele conhecia muitos compositores na época dele, de trilha sonora para cinema, mas que ele achava que esses compositores, por mais que fossem tecnicamente capazes, não conseguiam reproduzir um certo espírito da música erudita do século XIX, que faltava, digamos assim, essa capacidade de expressar um sentimento. E aí ele falava que o Williams era uma exceção nesse sentido. Você acha que ele tem essa capacidade de compor de uma forma que dá a impressão, às vezes, que a música não é do tempo de quando ela foi feita, digamos assim? Quando você ouve o tema do Darth Vader, por exemplo, no Star Wars, a impressão, às vezes, de que você está ouvindo realmente uma música do século XIX, você acha que ele tinha uma capacidade, ou sei lá, uma biblioteca melódica, rítmica, que ele conseguia emular de uma certa forma? De certa forma, às vezes parece que ele é um compositor clássico, sabe? Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, assim. Eu acho que uma forma de a gente pensar isso é porque ele é realmente um compositor clássico. Ele é um compositor clássico porque ele tem ele faz música do mesmo jeito. Ele constrói vamos pensar do ponto de vista mais prático. Qual deve ter sido a rotina da vida de John Williams nesses últimos 40 anos? A rotina dele não devia ser muito diferente de Beethoven ou de Wagner ou de Debussy. A rotina dele era viver, ter um escritório, certamente com piano, que é o instrumento, desde o músico mais, digamos assim, menos treinado até o mais treinado, o piano é o instrumento mais prático e mais completo para você utilizar na hora de compor, né? Porque você pode ver todas as vozes ali, entender onde é que está mais ou menos a região do baixo, onde é que estão os violinos, onde é que está, para fazer as orquestrações. E a rotina dele devia ser essa, isso tem em documentário, a gente vê algumas imagens, ele devia ter o escritório dele com piano, com páginas e páginas de partitura, lápis, e sentar e escrever. E outra coisa que é interessante é isso, é que a gente vê e o outro lado é o lado final, né? Você vê muitas imagens de John Williams regendo a própria trilha. Sim. Então ele está fazendo o trabalho desde o princípio, que não é nem compor. O primeiro momento quando a gente faz trilha para cinema é pensar uma ideia conceitual
que tem a ver com aquele filme. Porque se a gente for pensar na prática, uma coisa tudo bem, você vê um filme que já está montado com música de referência. Então, se já tem música de referência, é quase como se o diretor ou a diretora estivesse dizendo: é esse tipo de música que eu quero usar. E essa música pode ser substituída ou ficar, enfim. Mas quando você vê um filme só no roteiro ou filme sem música nenhuma, com silêncios e precisando de preenchimento, em certo sentido, Sim. que também é uma forma simplista de ver. A gente não pode nunca ver um filme e ele está sem músicas. Aqui eu vou preencher, aqui não é uma questão de preencher, é muito mais sutil, é uma questão de entender que momentos do filme são mais musicais do que outros, né? Então, quando a gente vê um filme, eu estou falando a gente porque eu tenho dificuldade de falar na primeira pessoa. Quando eu, por exemplo, vejo um filme sem música e no primeiro momento e o produtor, o diretor me chamou para ver aquilo, para ver se vai ter música e tal, é você criar um conceito que antes de ser musical é um conceito visual musical, enfim. No começo é mais difícil, mas quando depois você faz uma, duas, três, quatro, cinco trilhas, começa a ficar mais divertido, porque você começa a notar que não é tão importante já saber qual vai ser a melodia, ou qual vai ser a tonalidade, ou se vai ser em 2x4, 4x4, 5x4, enfim. É de você ver e entender que aquilo tá provocando em você sensações e vontade de interferir na obra que você está vendo. Aí eu acho que se a gente pegar um cara como o John Williams, ele tinha o treinamento de compositor de música clássica, ele sabe escrever música direto na partitura, ele sabe reger, ele é regente, ele Uhum. consegue trabalhar a música desde o conceito, antes de fazer a música, escrever a música e reger e gravar aquela música. Como eu estava dizendo naquele exemplo de Star Wars, se ele conseguia ver o filme com música de referência e dizer, eu acho que é por aí, mas a gente pode fazer uma música nova para isso. Ele ali não estava pensando, eu vou fazer tan, 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 tan. Ele não estava pensando exatamente a melodia. Eu estou dizendo isso por suposição. Sim. Eu não, é uma suposição baseada na vida prática, porque ele certamente, quando estava fazendo a trilha de Star Wars, ele já estava ocupado com outra coisa. Então, a música que devia estar tocando na cabeça dele era o que ele estava fazendo naquele momento. Então, ele não parou e viu a melodia que está na nossa cabeça, repetida, de Star Wars, né? Mas uma coisa também que é interessante comentar é que e isso dá para a gente ver em alguns documentários que estão no YouTube, é que muitas das orquestrações das trilhas de John Williams não foi ele quem fez. E isso não é um demérito, isso mostra mais ainda a capacidade dele de ser um músico competente, porque ele trabalhava com orquestradores muito próximos. Então, ele costumava escrever numa pauta com menos linhas e só dar indicações. Isso aqui vai ser violino, isso aqui vai ser clarinete, isso aqui viola, isso aqui glockenspiel, Sim. vibrafone. E ele ia passando, ia escrevendo, ia passando isso para um colega dele, que também era um músico, mas orquestrador. E esse cara ia copiando e repetindo. Então, muitas vezes ele escrevia, na pauta dele, ele escrevia quatro compassos e botava uma anotação dizendo repete isso 8 vezes. Então ele passa isso para o orquestrador, o cara escreve as 8 vezes ou as 16 vezes. Sim. E ele revê isso tudo pronto e ele leva o que ele já leu orquestrado por esse colega dele, leva para o estúdio e grava no estúdio.
Então você tem um cara que é tão competente que ele é competente ao ponto de pensar a música conceitualmente antes dela existir para o filme, sem aquele ranço que eu comentei anteriormente de querer ter uma obra própria musical, que era a... Quando eu digo ranço, eu não estou falando em demérito dos casos do passado, mas e é normal que os músicos tenham essa ambição. Existe música de orquestra escrita por Bernard Herrmann, por Morricone, mas o que eu acho interessante no caso de John Williams é que ele soube usar o veículo dos filmes, e não era um veículo qualquer, porque ele estava trabalhando com o diretor de cinema mais prolífico e responsável pelas maiores bilheterias de cinema dos anos 70 e 80. Então, Sim. o que é melhor é você compor uma sinfonia para viajar em vários teatros do mundo. Eu não saberia dizer porque eu nunca fiz isso, mas o que é que seria mais interessante? Fazer isso ou você fazer uma música tão forte quanto para um filme que vai ser visto numa quantidade muito maior de salas não vão ser salas de concerto, mas no fim das contas o que ele fez se provou ser a melhor forma de trabalhar, porque recentemente quando lançaram a segunda trilogia de Star Wars, eu acho que foi lá em Los Angeles, e isso acontece com frequência. O pessoal marca um dia com a Sinfônica de Los Angeles, ou a Filarmônica de não sei onde, e eles tocam a música do cara. Tipo, Sim. já existe isso. O próprio Morricone pôde fazer isso também, de viajar com a orquestra tocando. Eu já vi Então, até na Rússia tocarem música do Williams, que é um é, país que valoriza muito música clássica, né? o que prova que uma música ela é forte e ela se conectou com o público, é o desejo do público de escutar aquela música. Então, não importa se é no cinema, se é numa sala de concerto, se é ouvindo no YouTube, no fone de ouvido, no vinil. O que é mais impressionante é notar como o cara conseguiu construir uma obra que se conecta com as pessoas. Outra coisa que eu não comentei ainda, ele usou todo esse vocabulário que veio antes dele, mas eu não acho que ele fez isso intencionalmente, ele fez isso na prática. Ele criou o vocabulário do que viria depois, né? Então, qualquer pessoa que trabalhe com música para cinema, mesmo que seja uma coisa, sei lá, um músico como eu, de 43 anos no Brasil, quando eu fiz a minha parte da trilha de Bacurau, por exemplo, é uma referência que tá lá, é presente. Porque se você for pensar em usar temas de personagens ou de usar um motivo musical, tudo isso volta para John Williams. No certo sentido, essa questão de Kubrick, eu acho assim, Kubrick tava fazendo filmes nos anos 50, 60 e 70. Acho que deu um probleminha na internet dele, né, Rafael? Vindo, os pais dele vinham vindo nos Voltou. últimos 100 anos ali, atrás dele. Qual é a música que a gente agora vem ouvindo nos últimos 40 anos? É toda essa música. Só que a nossa conexão com a música de cinema é mais forte por conta dessa época, dos anos 70, 80 e 90, Sim. quando a experiência de ir para o cinema era uma experiência completa, não era uma experiência repartida, que você vê em casa, ou que você assiste a uma série. Nada. Tomás, sua conexão tá ficando ruim um pouco, eu acho. Meses ou rever. Hoje a gente muitas vezes se perde em histórias que duram 12 horas e
não funcionam, não funcionariam em 1h30. Já se você pegar, para sair um pouco de John Williams, mas ainda ficar no mesmo espaço, se você pegar a trilha dessa série do Mandalorian, que é do universo Star Wars, né? É muito interessante, porque tem toda a coisa nostálgica de você estar vendo uma série do universo Star Wars filmada como se fosse Star Wars. Eles parecem que filmaram muita coisa sem usar o fundo de chroma key. Voltaram a usar bonecos em muitas cenas. Então, eles estão retornando a uma forma de fazer os filmes que se conecta com os primeiros filmes. E a trilha do Mandalorian é uma trilha muito temas, de usar motivos. O leitmotiv do Mandalorian são algumas notas na flauta. E o compositor é um cara de... Tá complicado um pouco. Acho que travou, né? Aquilo é a publicidade do próprio filme. Você escuta o leitmotiv do Mandalorian e você quer ver o episódio seguinte. Então, é como se a gente agora estivesse conseguindo ir para um novo momento da música para cinema. Talvez daqui a alguns anos seja possível novamente a gente voltar a ter essa experiência de ter uma música que fique marcada com o público além do filme ou além da série, porque por conta da tradição. A tradição dos anos 2000, 2010 é muito ligada a esse formato que hoje está muito conectado a Hans Zimmer. E Hans Zimmer também teve um impacto muito grande e criou uma escola de repetidores desse padrão. Só que uma escola de repetidores do padrão Hans Zimmer, ela tem uma tendência a não durar tanto no tempo como os repetidores de John Williams. E travou de novo. Tomás? Opa. Travou um pouquinho sua conexão em alguns momentos. Travou? Não, mas a gente conseguiu captar. Tomás, o Lucas, que está aqui com a gente, vai querer fazer uma pergunta para você. Eu vou pedir para ele. Pode falar, Lucas. Opa, beleza, galera? Beleza, Tomás? A pergunta que eu tenho, cara, porque você fala que, né, todo esse background do John Williams, mas é muito interessante ver as fontes que ele usou para escrever alguns temas dele, que é, assim, muito próximo da música que ele escreveu, né? Eu dei uma pesquisada rápida aqui, tem aquela, se vocês procurarem aí, The Sea Rock, eu vou escrever, do compositor Korngold, um filme dos anos 40, eu acho, que é, cara, muito parecido até a orquestração, alguns acordes do início da música do Star Wars, e também tem outra semelhança muito famosa, aquela The Planets, do Host, que também é bem próximo de algum outro tema do Star Wars. Daí minha pergunta é, na minha prática de composição também eu faço isso, assim, eu tenho facilidade de compor quando eu tenho referências muito claras. Se eu fico livremente numa composição, assim, digamos, eu sou livre para escrever o que eu quiser, não sei, acho que fica mais difícil. Eu queria te perguntar como é que é o teu processo, se você... Porque vendo esses exemplos do John Williams, dá para ver claramente que ele pegou e se inspirou quase, sei lá, não sei o que seria um plágio, mas dá para confundir as duas músicas, assim mesmo, sabe?
ele fez meio que um retalho, talvez. Ele pegou a ideia original e depois ele desenvolveu como ele quis. Mas ele ter referências muito claras do que ele queria imitar, e às vezes, né, nada se cria, tudo se rouba, né, digamos assim. Eu acho que ajuda até talvez na velocidade que é exigida no cinema, né? Eu queria que tu comentasse isso. Como é que é esse teu processo de composição? Você parte do nada? Você parte de uma referência que você escuta e deixa de lado? Ou se você parte de um processo de recolher referências mesmo e usar essas referências ativamente no processo de composição? Na minha experiência, eu penso muito parecido com você. É sempre mais difícil quando você não tem algum tipo de limitação, seja por conta de alguma música de referência, ou seja por alguma direção que os produtores ou os diretores do filme já deem de início, né? Eu quero assim, assado, para tal parte. E quando isso não acontece, a gente sempre tem as nossas próprias referências para pescar quando está assistindo a uma cena pela primeira vez, ou até mesmo à vontade. Por exemplo, eu lembro quando eu assisti o primeiro corte de Bacurau, tinha coincidido de eu ter visto recentemente, há pouco tempo, naquele momento, o filme Cat People, dos anos 80, que a trilha é de Jorge Moroder. E Moroder tinha feito algumas trilhas naquela época que tinham feito sucesso. Tinha essa de Cat People, tinha Expresso da Meia-Noite, Gigolô Americano. E eram trilhas muito conectadas com aquele momento do fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Muito uso de sintetizador e de sons mecânicos, assim. E eu lembro que tinha, por um lado, tinha uma vontade minha já de fazer alguma coisa que evocasse alguma coisa de Moroder, independente do filme que eu ia ver. Então, às vezes tem essas coincidências. Você recebe um convite para ver um filme e talvez você faça trilha para o filme e você já está com aquela vontade de fazer uma música que se utilize dessa referência. Aí terminou sendo. Eu vou contar uma história meio que para exemplificar isso. Porque, de fato, é normal que os compositores usem informações musicais de outros compositores. Né? Se a gente for falar de um jeito assim, bem sem nenhum romantismo, porque existe toda essa ideia romântica da inspiração e da criatividade, do talento e tudo mais. Realmente, é bom que se tenha alguma criatividade e algum talento, porque aí fica mais fácil você trabalhar. Mas eu acho equivocada a ideia de que as coisas surgem do nada ou de algum outro lugar. Elas sempre vêm de alguma referência. E uma das formas de você compor, um dos exercícios, é saber repetir a mesma ideia de outro compositor, até muitas vezes usar a mesma harmonia, os mesmos acordes, o mesmo andamento, mas não repetir a informação musical nuclear daquilo, seja um elemento muito específico do arranjo, um instrumento que é muito marcado por aquela música, ou a melodia, porque realmente copiar a melodia simplesmente seria plágio, né? O exemplo que eu dei mais cedo do tema de Indiana Jones e de Superman seria quase um autoplágio, porque as duas músicas são muito parecidas. O autoplágio não é um problema, porque você não vai processar você mesmo como compositor, mas mesmo no caso de um tema seu que parece muito com outro tema seu, mesmo aí você vai ter que fazer um exercício para não se repetir, para não copiar. E às vezes acontecem outras coisas, por exemplo, o
o compositor faz um tema que ele gosta muito para um filme e no filme é subutilizado para uma cena que não ficou na memória das pessoas, que não tem importância. Ele pega aquele mesmo tema, ele lembra e reutiliza para um outro filme. E no outro filme a coisa funciona muito bem. O próprio Bernard Herrmann fazia isso, Morricone fazia isso. É usar uma ideia sua que você acha muito boa e que ali não se aproveitou. Então você usa de novo, até que ela vingue em algum lugar. Mas eu vou tentar ser mais breve e contar essa história. Quando eu fiz a minha parte da trilha de Bacurau, eu fico dizendo a minha parte porque eu fiz uma parte e meu irmão fez outra, né? Matheus. Uma das músicas de referência que tinha no filme, e até aquele momento era uma música de referência, era um tema de John Carpenter. E que está lá no filme, e que tem uma cena do filme que toca esse tema de John Carpenter. Mas durante a pós-produção do filme, existia a possibilidade desse tema de John Carpenter não ser usado, porque a produção do filme estava tendo dificuldade para pagar o uso dessa música. Então, o que foi que eu fiz? O primeiro tema que eu compus e produzi, gravei, mixei e tudo mais para Bacurau foi um tema que eu fiz baseado nesse tema de John Carpenter e cuja melodia é baseada na melodia do tema de Sérgio Ricardo, que tem no outra cena do filme. Eu basicamente peguei uma melodia de Sérgio Ricardo e coloquei numa roupagem de John Carpenter. Porque a minha intenção ali era, se eles não conseguirem pagar o tema de John Carpenter, eu vou tentar fazer um tema que funcione tão bem quanto e que possa ser usado nessa cena. E terminou que eles conseguiram pagar e o tema que eu fiz não entrou no filme. Só que terminou sendo bom para mim também, porque todos os outros temas que eu fiz para o filme, eu retirei desse primeiro tema, fiz variações desse primeiro tema, e tudo que eu compunha novo para o filme, eu compunha baseado nesse primeiro. Então, ele serviu como uma espécie de biblioteca, tanto de som como de ideias, para fazer todos os outros temas do filme. E foi uma experiência ainda mais surpreendente, porque quando o pessoal começou a fazer os trailers para o filme, eles não podiam usar as músicas do próprio filme, porque eles não tinham como pagar essas obras para os trailers. Então, eles usaram essas músicas que eu tinha feito para os trailers. Então, as primeiras experiências que o público teve com Bacurau, que foi vendo trailer e teaser pelo Instagram, nos intervalos comerciais da televisão aberta, enfim, foi com esses temas que eu fiz e que para o filme não entraram no filme, mas terminaram entrando no filme antes do filme, digamos assim. Então, eles participam do imaginário do filme nessa divulgação do filme. Eles acontecem só em alguns poucos momentos no filme e eles estão presentes também no disco da trilha sonora. Então, muitas vezes, o exercício de fazer música para cinema é isso, você pode reutilizar a ideia musical de outros compositores, não copiar, mas no meu caso, eu não copiei o tema de John Carpenter, mas eu entendi basicamente como aquele tipo de arranjo funciona, que tipo de instrumento, qual o andamento. Eu repeti quase que o mesmo andamento, a estrutura melódica, o tipo de pausa que ele usa, até que ponto a melodia se desenvolve, se ela se desenvolve em intervalos melódicos mais curtos, ou se tem grandes saltos de sexta ou de sétima, enfim. É você ouvir o referencial e meio que também saber decodificar que tipo de informação aquele compositor usou e que você pode usar de novo. E não é exatamente repetir a mesma ideia, né?
Só para fechar, mas é engraçado. Por exemplo, tem um filme que está no Netflix, que é um filme dos anos 60, eu acho que é Jazão e os Argonautas. É um filme italiano, de mitologia grega. E a trilha é de Bernard Herrmann. Tem uma cena no filme em que o personagem de Hércules e outro personagem lá, eles entram dentro de uma estátua, de um gigante. Quando eles entram dentro dessa estátua, o tema que toca é um tema que, poucos anos depois, o filme, na verdade, é dos anos 50, poucos anos depois, em 58, Bernard Herrmann usou o mesmo tema como um dos temas românticos de Um Corpo que Cai. Então, isso também é engraçado você rever os filmes e perceber, ele repetiu esse tema aqui, e pensar que você nunca imaginaria que um tema tão romântico de um filme como Um Corpo que Cai teria sido escrito, na verdade, para uma cena em que Hércules e o amigo dele entram na perna de um gigante, num filme de mitologia grega, enfim. Eu não sei se minha resposta foi satisfatória. Eu termino indo para muitos lugares aqui. Legal, Tomás. Eu acho que sim, né? Acho que conseguiu responder legal. Bom, a gente pode encerrar essa nossa primeira aula agora, né? E amanhã a gente retomar esse papo, falar mais de trilha sonora, enfim. Aí a gente pode entrar um pouquinho mais nesse seu processo mesmo criativo, como é que você trabalha, como é que você compõe, né? E tal. Aprofundar um pouco mais nisso. Acho que seria bacana, acho que todo mundo quer saber também. E, enfim, como é que trabalha, né, com isso? Como é que a gente consegue entrar nesse mercado de trabalho aí também, dar umas dicas, é sempre bom também. Eu acho que é isso, pessoal. Então, assim, muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que teve um probleminha aí com o link. Amanhã a gente vai melhorar isso, tá? A gente vai divulgar melhor esse link, disponibilizar em todas as redes sociais do CCBB também, tá? Então, fiquem atentos e eu espero todos vocês aqui amanhã de novo, tá? E muito obrigado ao Charles e à Caroline pela tradução de Libras. E muito obrigado, Tomás. E obrigado ao Zé também, que ajudou aí na produção. E é isso, nos vemos amanhã, então, de novo, no mesmo horário. Valeu, obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.